Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo e vem aqui fritar o cabeção contigo e você conosco sobre temas que têm perturbado, né? Perturbado as redes sociais, perturbado os grupos de WhatsApp, perturbado os meios de comunicação, perturbado os relatórios de tendência. A gente gosta de perturbação. Mas olha, como eu não fico perturbado sozinho e não resolvo perturbações sozinho, eu só faço isso muito bem acompanhado de uma trupe. É isso mesmo. Eles voltaram porque não deixam nunca de vir. E se não vierem, eu não virei, né? Estamos aqui mais uma vez com Marina Roale, que é sócia-head de pesquisa lá do Grupo Consumoteca. Oi, Marina. Olá, eu vim. Veio. Carmela Moraes, que sabe tudo sobre comportamento, tendências, novidades, trends, e é Consumer Insight no Grupo Consumoteca, também está por aqui. Oi, Carmela. Olá, caóticos. Muito bom, muito bom. E o Wesley Xavier, que é Gen Z, Consumer Insights, especialista em consumidor periférico, sabe tudo o que acontece entre os jovens das periferias urbanas brasileiras, também está por aqui. Oi, Wesley. Oi, Michel. Tudo bem, caóticos? Muito feliz de ver você, hein? E o pessoal, tá comprando Mizuno Pro? Michel, olha, acho que a gente pode falar muito sobre esse assunto, hein? Porque Mizuno Pro... Mizuno Pro não. O Mizuno Pro só faz sentido na Faria Lima. Mas o Mizuno Pro, que é esse tênis que faz a cabeça dos jovens das periferias urbanas brasileiras, tema de estudo do Wesley, tá bombando, né? Bombando e certamente traz muito bem-estar. Eu comecei fazendo essa provocação pro Wesley porque cada vez mais, você sabe, a gente tem se perguntado e feito uma pergunta que a resposta nunca é boa, que é, você tá bem, né? A pergunta é essa, você tá bem? Eu tô falando perguntar se você tá bem de forma profunda e diretamente interessada naquilo que o outro vai te responder. Não um papinho de elevador, né, que você encontra o fulano e pergunta, e aí, tudo bem? E você espera, obviamente, que ele responda pra você, sim, estou bem. Mas olha, quase sempre para essa resposta é sim. Mas é um jogo mais ou menos automático. Ou é por conta de uma pressão que você é colocado e se coloca para aquele assunto acabar ali. Mas pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias é se a gente tá bem, se o outro tá bem e o que a gente considera tá bem em 2024. Que medida é essa? Então vamos aqui começando com a nossa trupe. Marina Roale, pra você o que é tá bem, hein? Olha, perguntas terapêuticas aqui, né? Eu acho que tá bem, tá. Tem um conjunto de checks mínimos que você precisa estar pra se sentir, acho que um adulto funcional ali, capaz de resolver suas questões. Eu acho que o tá bem, pra mim, permeia muito nesse lugar. Mas sabe que você falando aqui, aquela coisa clássica de zapear coisas aí no Instagram, tem uma influenciadora que eu sigo que ela totalmente fora aqui do assunto, mas ela é uma viajante solo pela América Latina, a Complexica. Eu acho que a gente já falou dela aqui no episódio de latinidade. Mas ela tava falando que ela tava conhecendo uma tribo indígena, eu acho que no Peru. E aí ela pegou um barquinho lá, começou a conversar com o cara, e ela chegou lá, tudo bem? E aí quando ela falou isso, o cara começou a rir lá, o indígena da cara dela, falando, como assim? Vocês têm uma mania de achar que tem que estar tudo bem no mundo? Quando tudo bem, é tudo bem. Levou uma aulona ainda. Todo, nunca tudo vai estar bem. Aí ele começou a dar uma aula pra ela e ele falou que lá eles perguntam se amanheceu bem. Que aí você pega uma esfera muito maior e consegue jogar por uma coisa ali. E eu achei interessante. Aí ela falou que ela mudou, que ela agora perguntou, e aí, você tá bem essa manhã? Você amanheceu bem? Porque aí pelo menos você consegue diminuir o range de problemas que a pessoa vai trazer pra você. Eu adoro essa história que eu tenho uma amiga que é psicanalista, Amanda Vilas Boas, atende aí, passa o dia todo ouvindo o problema dos outros. E ela, a gente tem uma brincadeira interna, que toda vez que eu pergunto, e aí, Amandinha, tudo bem? E eu falo, tudo bem entre aspas. E ela responde, tudo bem entre aspas. Porque a única resposta possível, a única pergunta possível com esse tudo bem só se dá entre aspas, né? Mas Carmela e Wesley, que aspas são essas que vocês estão usando pra achar que tá tudo bem? Olha, eu achei maravilhoso esse conceito do amanhecer bem, porque eu acho que é mais ou menos isso que eu penso também. Eu tento ver ali dentro desse espectro menor, assim, se tá tudo bem hoje, se eu acordei bem, se eu tô ótima, se eu consigo trabalhar, se não aconteceu nenhuma tragédia, se não aconteceu nenhuma desgraça no meu redor.
Porque é difícil, assim, de fato, acho que a gente responde ali que sempre que tá bem. Até agora, com a questão das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, todo mundo perguntava, tá bem? Não tem como dizer que tá bem, né? Mas, eu nem sei, assim, acho que é difícil. Acho que pra mim, tá bem é tá com a terapia em dia, que daí pelo menos eu tenho um lugar pra tentar resolver todos os meus problemas e não ter que precisar debater sobre isso no elevador com ninguém, né? Mas é uma pergunta complexa. Eu não posso responder amanheceu bem, porque eu amanheço sempre mal, porque eu tenho ciático meio zoado. Oh, Eu amanheço, eu sou igual o Benjamin Button, sabe? Eu amanheço com 250 anos e ao longo do dia eu vou melhorando o ciático. Então, eu amanheço sempre mal. Mas Wesley, você amanhece bem ou mal? Ô, Michel, nossa, assim, eu tento não pensar muito sobre isso ao longo da manhã, mas acho que quando eu tô interagindo com outras pessoas, tem uma pergunta que eu sempre costumo fazer, que as pessoas do meu ciclo pessoal, elas já sabem disso, inclusive aderiram, né? Que é como você tá se sentindo hoje. E aí, eu acho que é muito de uma abertura pra não ficar também nesse lugar É de ficar dizendo a verdade. percepção do bem ou do mal. É É uma coisa que verdade, você faz isso mesmo, você eu... pergunta pros outros, já me perguntou. E aí, Isso. como você tá se sentindo, meu querido? Você fala isso pra mim mesmo. Porque essa pergunta, ela também me dá um espaço de entender como eu tô me sentindo ali, para além de verbalizar, sabe? E ir para esse lugar do bem é uma coisa que até traz sofrimento, né? Em algumas medidas. Bonito isso, hein? Mas aí quando você pergunta como é que a pessoa tá se sentindo, é igual a gente que é normal pergunta como tudo bem, você espera que a pessoa diga, não tô bem não, tô com ciático hoje terrível. Ou não, como é que é? Geralmente vai nesse lugar. Acho que assim, a pessoa, ela fala brevemente como ela tá, mas entra muito no lugar de introspecção, né? Tá. E eu acho que é uma oportunidade também de se olhar, assim. Claro, eu não tô fazendo terapia, não, mas é uma coisa que, pra mim, é importante, minimamente, das pessoas que eu vou conversar, por mais básico que seja, saber como elas estão me sentindo, porque isso vai impactar em como eu vou relacionar com elas, sabe? Nem quero falar desse assunto de terapia e análise, que hoje é quinta-feira, dia que estamos gravando. Quarta-feira são as minhas sessões, e como de costume foi terrível a de ontem. Mas vambora. Vambora aqui, vamos falando um pouquinho sobre essa questão que é fundamental, que entrou na boca do povo desde a pandemia, já estava antes, mas se acelerou ali naquele momento da pandemia, onde o tema da saúde mental, da saúde física, da saúde dos nossos relacionamentos, de todas as outras formas de saúde e de preocupação com o bem-estar dominaram a nossa conversa. Então o bem-estar vai muito além, né, e vai muito bem, tanto na nossa vida pessoal, quando a gente está pensando também no mundo dos negócios, porque se tem gente achando que não está bem e buscando solução, é óbvio que tem marcas preocupadas em inventar soluções para dar conta daquilo que as pessoas estão querendo comprar, né? Porque para isso que servem as marcas e para isso que servem as empresas, para inventar produtos que resolvem. Resolvem não tensões do seu corpo, como a minha da lombar, mas resolvem tensões dadas pela cultura. Então, se o tema do bem-estar se transforma numa preocupação ou em algo que toma o tempo e a vida das pessoas, é óbvio que se movimenta o mercado e movimenta o mundo dos negócios de uma forma geral. E esse mercado, né, ou essa categoria de bem-estar, tem experimentado um crescimento notável nos últimos anos, né? Refletido não só na mudança das prioridades das pessoas, como a gente já colocou aqui, mas também numa busca por uma vida mais equilibrada e por uma vida mais saudável. Esse mercado, né, que tem várias e várias camadinhas, a gente pode estar tanto falando do setor de produtos quanto de serviços, ele está buscando essa ideia de bem-estar de uma forma muito ampla, né? De uma forma que engloba a saúde física, a saúde mental, a vida emocional das pessoas. Isso pode ir desde dieta, não coma isso, não coma aquilo, gordura trans, carboidrato, açúcar, não bebo, não fumo, não cheiro, não faço sei lá o quê, até o sexy toys, né? Então eu não gosto, vou gozar, como é que eu compro um bagulho para me ajudar a gozar melhor? Porque isso vai incluindo ainda a academia que eu vou, o spa, terapia alternativa, se eu faço análise, se eu não faço, produto nutricional bombado num determinado elemento químico, né, o bioquímico que me dá uma noção melhor de satisfação de relaxamento. E isso vai mostrando que essa categoria vem se transformando em algo urgente, mas ela muda, né? É quase como se a gente acreditasse que o significante bem-estar está dado, mas o significado vem se transformando ao longo do tempo. E as marcas precisam estar de olho nisso, porque se muda comportamento, muda consumo e muda o mundo de uma maneira geral. E se tem mudança, vocês já sabem, tá mais do que na hora de dar nome aos bois.
Nome aos bois. Marina Roalin, qual é o nome do boi de hoje? O boi de hoje, Michel, é a ditadura do bem-estar. Ditadura? Ditadura, porque a gente está falando aqui de um certo imperativo que amarra, ele atravessa a gente nessa busca constante por autocuidado, né? Como você pontuou bem aí, a gente vem mudando a nossa relação, né? Eu acho que à medida que a gente foi entendendo que o mundo tinha várias caixinhas de problema para nos oferecer, questões internas, questões climáticas, questões políticas, questões de saúde global lá com pandemia, né? A palavra cuidado, a palavra wellness, como a galera do mercado gosta de chamar, o bem-estar, né? Começou a trazer esse discurso de que a gente tem que ter esse momento de se cuidar, de olhar para si, né? Tem muito de uma filosofia da geração millennial que trouxe isso, dessa individualização, né? De se cuidar, de se colocar no centro das coisas e das tomadas de decisão. E com isso a gente viu esse endosso, né, dessa busca da gente entender uma vida que a gente ouviu muito aí, quem tem um pai baby boomer deve ter ouvido em algum momento da tua vida quando você era jovem. Ai, não é momento de você pensar em você, vai trabalhar, vai viver, né, jovem tem que ralar. E quando a galera millennial virou o jovem da vez, a gente falou, não, a gente tem que ralar, mas a gente tem que ter o nosso momentinho, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se preservar. E desde então fomos alimentando isso, né? A gente foi crescendo, foi deixando de ser jovem, veio uma pandemia e aí criou-se um terreno super fértil para esse mundo onde a gente fala cada vez mais dessa questão de como a gente está se sentindo, do olhar para o agora, né? Disso como Carmela, como Wesley trouxeram aqui, de talvez a gente quando vai pensar se está tudo bem, a gente não consegue pensar muito longe, senão a gente pira. Então eu tenho que pensar no meu agora. Como é que eu tô? Acordei bem? Eu tô me sentindo? O que eu posso fazer? Né? E aí, diante disso, tem um mar de fatores e de coisas acontecendo no mundo que vão colocar, enfim, vão acelerar esse processo e vão fazer com que, eventualmente, uma coisa que é positiva, né? Não é criticar, a gente tem que buscar o bem-estar, mas que a gente caia nesse lugar ali de quase que uma auto-obrigação de estar bem sempre. Boa. E como é que esse negócio se divide, hein, Marina? São 3 caminhos, né? Isso, a gente vai falar aqui do boom do wellness, do excesso de terapias e diagnósticos, né? A palavra holística aí, que você já deve ter ouvido no teu caminho. Muito importante isso, hein? Pelo amor do santo Deus, é muita gente catando problema pra poder justificar o próprio problema, né não? Ninguém. Não, no outro dia, não sei quem me disse que ia fazer um exame de diagnóstico, que agora tem isso, teste neurológico, né? E aí, eu falei, mas você não tá conseguindo sobreviver bem com o que você tem? Tô, mas a minha psiquiatra achou que eu devia fazer pra descobrir se eu tenho autismo, TDAH, sei lá o que. Não, querida, não faça, né? Quem procura acha, né? Eu sou desse lema. Vai ler Foucault, né? Porque o Foucault existe pra isso mesmo, né? Pra dizer que a medicina tá aí, né? Um biopoder, né? Pra enquadrar a gente e mandar bolinha na gente. Mas vambora. E o terceiro ponto aqui é a performance do bem-estar, né? Porque até que ponto a gente quer estar bem ou a gente quer estar produtivo? Acho que isso é um ponto pra gente debater também. Então vamos começar do começo, hein? Vamos começar falando desse boom do wellness que dominou as nossas vidas e não tem como você estar vivo em 2024 sem estar preocupado se você está fazendo as coisas que precisam fazer para continuar fazendo. Como é que a gente chegou nesse lugar? Olha, é até interessante que se você pegar lá e fizer uma simulação lá no Google Trends e colocar a palavra bem-estar, seja em português ou wellness, você vai ver que, principalmente depois da pandemia, tem um boom ali nessa palavra, né? Porque a gente começou a ficar mal de cabeça e buscar recursos, enfim. Só que o fato é que esse mercado, né, ele já vinha como uma grande potência muito antes disso, né? Quem lembra da Gwyneth Paltrow? Acho que a gente até falou aqui uma vez no programa que ela tinha criado a vela com cheiro de pepeca para se cuidar. Então, assim, tinha um monte de mercado que já vinha falando dessa questão ali de como a gente tem que buscar, tá bem? Mas isso é muito resultado de um mundo que a gente tá cada vez mais cansado, né? Eu acho que a gente sempre cita aqui o Chul Han, que eu nunca sei se eu falo o nome dele certo. Não, tá falando né? errado, porque só coreano sabe falar o nome dele. Com certeza não tá certo, que é esse filósofo pensador do nosso tempo sul-coreano. E ele tem um livro que explica tudo, mas a grande obra, né, o primeiro dele que reverberou muito, é a Sociedade do Cansaço, que ele fala que a gente chegou num nível de sofisticação do capitalismo que a gente é o nosso pior... Algoz, né? Isso, a gente é o nosso pior algoz. A gente é quem mais cobra da gente mesmo. Não é necessariamente uma pessoa, porque está tão intrínseco no sistema que a gente está cobrando sempre que a gente performe melhor. A gente não consegue lidar com o tédio ou com o ócio porque a gente acha que devia estar fazendo algo por a gente, né? Então, essa busca
de entregar sempre, né? Essa coisa de vamos buscar a minha melhor versão, isso cansa também, isso entra numa coisa de produtividade. Então, para lidar com esse cansaço, a gente tem que buscar aí ferramentas para o nosso bem-estar também. E aí, acho que o que vem trazendo aí e vem potencializando isso é a gente estar numa era da informação, onde todo mundo pode falar sobre tudo. A gente tem mais pesquisa, tem mais dado? Tem, né? Mas a gente também tem muito mais canais de desinformação. A gente tem muito mais pessoas que podem virar porta-vozes de qualquer assunto. Então tem uma bagunça toda aí, junto com o que a gente chama também de era neuronal, né? Quê? Que é base Eu não consegui nem entender. É euro o quê? neuronal, que é essa questão agora. Neuronal. Isso, que a gente tem que estar preocupado com o nosso sistema imunológico, a gente tem que entender os neurotransmissores, que aí você faz uma dieta do cortisol, da dopamina, a gente se investiga, né? E aí não é mais sobre aquelas patologias que a gente sempre conhecia aí, que o médico ia lá fazer o exame, se tá com problema, tá com sinusite, sabe? Tem uma série de questões que a gente fica monitorando agora, que é prato cheio aí para virar assunto na internet, a gente ficar cavando se tá com problema ou não tá. Olha, e é pensando nesse contexto que a gente chegou aí no ápice de quase 12 milhões de brasileiros com depressão. Isso foi até o fim de 2023. Esse foi um estudo da OMS que apontou aí que a gente estava vivendo o pior índice de doença na América Latina. E estava sendo o terceiro no mundo. Basicamente aí, acho que quando a gente pensa nisso, tem diversas consequências, né? Uma delas é que 7 a cada 10 adultos relatam episódios de bruxismo durante a pandemia. Eu posso até me colocar dentro desse jogo porque eu passei por alguns enfrentamentos e eu sou uma pessoa que tem aparelho, então foi uma coisa que teve que me tirou de casa, né, no período de pandemia para olhar para isso, porque era uma questão que o bruxismo, ele me impactou muito num desconforto que ele acessava minha noite e o meu dia também, porque eu ficava com dor durante o dia, né? Dói, né? Dói, Sim, né? demais, é horrível, Michel, é um desconforto muito, muito bizarro, assim. E eu acho que a pandemia, ela traz essa questão desse vetor de mudança, né? Esses sintomas, o contexto social de coerção sobre si mesmo, eles foram potencializados durante a pandemia de 2020. Essa questão do lockdown, essa mudança de ritmo e a questão de saúde se tornaram um assunto top 1 em todo mundo, né? E os questionamentos sobre bem-estar, eles vieram à tona questionando essa questão desse modo de vida acelerado e questionamentos como o que eu estou fazendo da minha vida, com o meu tempo, quais são as minhas prioridades. E acho que a partir desse holofote colocado sobre os cuidados contra a contaminação pelo Covid-19, isso trouxe sinônimo de cuidado, né? Então, coisas como o fortalecimento da imunidade se tornaram altamente relevantes e desejados, o equilíbrio entre o corpo e a mente passou a ser buscado, e aí eu acho que algumas pessoas começaram a falar, de certa forma, nas redes sociais, que estavam ali praticando yoga, meditação, esses cursos também surgindo de maneira online, ofertando esse tipo de prática para as pessoas. Diversos exercícios que estavam dentro de uma lógica de culto ao corpo, pensando nesse fortalecimento, visando também um cuidado com esse passar do tempo, né? Eu acho que essa questão também da alimentação adequada, com foco na ingestão e absorção correta das vitaminas. Então, de certa forma, uma performance toda relacionada ao cuidado com o físico, com a ingestão de alimentos e nutrientes. E quando a gente pensa, acho que no território do Brasil, a pandemia ela traz também essa questão do vetor de mudança, não somente nas práticas de olhar para o bem-estar, mas também essa disparidade entre pensar classe no Brasil, né? Por exemplo, 70% das famílias das classes C e D tiveram dificuldade de acessar tratamentos e serviços médicos, né? Serviços de saúde. E ainda dentro do período de pandemia, 19 milhões de brasileiros, pensando nesse grupo também de classe social, das classes C e D, passaram por uma lógica de insegurança alimentar, né? Então, acho que quando a gente pensa nesse contraste entre pensar bem-estar, há pessoas no Brasil que não estão tendo nem possibilidade de olhar para uma questão de estar bem, né? Porque elas são atravessadas por uma percepção de futuro que acredito que essa questão da pandemia, ela trouxe um vetor de colocar em jogo quem pode ou não falar e pensar sobre ter um corpo saudável e, enfim, pensar uma rotina de bem-estar, né? Tem o bruxismo também, mas estou tratando o bruxismo igual o dono ciático. Coisa dos nossos tempos misturado com a idade. Eu quase tive que colocar placa, Michel. Ah, eu já usei, mas eu usei Michel, quando eu era jovem. Nossa, eu fiquei Então. aterrorizado. É meio ruim, né? Depois Sim. você acostuma. Quando eu era jovem, eu era mais acelerado que hoje. Hoje eu estou tranquilo, estou bem down. Marina me conhece há 200 anos, sabe que eu estou bem melhor do que eu já fui. Então, Ele tá, acreditem. Ele era mais acelerado. era. E aí, agora eu não uso mais não, mas eu tive também. Todo mundo tem, né? Sabe que as crianças da geração alfa já tá tendo vários estudos do aumento de bruxismo na fase infantil por conta do excesso de tela, né? Então, Nossa. Caraca. é muito estímulo. Caramba. Uhum.
Então, até puxando esse gancho de geração, a gente tem algumas diferenças, né, de como que as gerações olham para esse assunto, né, do bem-estar. E quando a gente fala de wellness, essa palavra, acho que ela tem muito fit com os millennials, principalmente ali também falando de pandemia, quando a gente começa a ver o Instagram e as campanhas e toda a coisa do skincare e tudo mais. Acho que o millennial estava muito ali como porta-voz desse movimento. E aí eu tenho até alguns dados aqui de uma pesquisa sobre bem-estar que a gente fez aqui na Consumoteca nesse ano, em 2024. E aí a gente tem alguns dados o que os millennials fazem, né, para ter aí um cuidado com a saúde física e mental. Então a gente tem 65% deles fazem atividade física, então todo esse boom aí também de que a atividade física não é só para ficar sarada, é também para cuidar da mente, então muita gente aí aderindo a essa prática, principalmente no pós-pandemia. E aí também tem 45% trazem encontro com amigos, então a socialização também como uma saída para esse bem-estar, né? E aí também 25% citam a meditação e 21% citam dança. E aí é muito interessante, assim, que os millennials, eles talvez busquem, né, essas práticas aí mais comuns, entre aspas, né, digamos, de atividade física e alimentação e tudo mais. E aí a gente tem uma diferença que é interessante, assim, da geração Z, né? Claro que a geração Z também olha para isso, também faz isso, mas também tem a história do escapismo que a gente ouve muito a geração Z trazer com esse discurso do bem-estar, né? Então, sim, terapia, atividade física, mas isso já tá meio que no default, né? Eu tenho que fazer isso para sobreviver. Mas a geração Z traz isso de, eu vou tomar um milkshake no meio da tarde, que é uma coisa que o millennial quase repudiava, porque imagina, né? Eu tenho que comer só coisas saudáveis. E a geração Z, não, vou comer um hambúrguer, vou tomar um milkshake, né? Eu vou, sei lá, assistir um casamento às cegas aqui pra também desopilar a cabeça e enfrentar também ali dentro dessa história de como que eu posso ficar bem agora, né? Não tanto a longo prazo, mas a curto prazo, né? Agora, hoje, para eu conseguir estudar de tarde, o que que eu vou fazer agora para sobreviver? E aí, dentro desse ponto, assim, também acho que a gente começa não, né? Mas percebe muito essa aderência a terapias holísticas. E o Millennial, acho que também traz ali no seu discurso, na sua narrativa, essa busca por terapias alternativas. E muito pensando nessa integralidade ali, né? Do corpo e tal. Então, até a gente tem uma entrevistada ali da pesquisa, que era uma mulher millennial, que ela fala muito esse ponto, assim, de olhar o todo e não olhar cada parte, né? Porque eu vou no médico da cabeça, ele vai, né? Eu vou na psicóloga, ela vai olhar para uma coisa, vou na, sei lá, eu vou na bruxismo, ele vai olhar para o bruxismo. Então, também essa busca por essas medicinas alternativas que também trazem ali esse espectro mais integral, assim, né? De olhar como ficar bem no todo, né? E não só ali buscar alternativas picadas. E aí, acho que a gente também viu esse boom aí dessas terapias holísticas, principalmente aí na internet, celebridade, todo mundo aí também falando mais, né? Não que isso não exista, óbvio, mas falando e trazendo mais para o mainstream esses assuntos. Sim, eu acho que em contraste com isso tem um dado aqui do Grupo Consumanteca que mostra que 52% dos millennials, aí a metade dos millennials, estão buscando estabelecer uma rotina de cuidados para corpo e mente. Porém, ainda sente que não alcançaram isso. Em comparação, a geração Z, 30% deles relatam se sentirem distantes da rotina ideal e se sentem, de certa forma, ainda perdidos em relação ao número de informações que essa galera acessa, disponíveis, enfim. E aí eu acho que enquanto Gen Z, nas minhas rodas de conversa com os amigos, a gente fala muito sobre autocuidado, e aí cada um tá vivendo uma prática diferente. Tipo, uma amiga minha tá fazendo tratamento com CBD, a outra tá fazendo psicoterapia. Enfim, tem vários lugares que, por exemplo, eu quando tô no processo agora de escolher uma prática de autocuidado, eu fico, por onde eu vou começar? É tanta coisa. E ainda não comecei novamente. Tipo, parei a terapia tem pouco tempo, e aí tô tentando voltar, vim para um novo tratamento, e de certa forma ainda não tomei uma decisão, porque são tantos estímulos, enquanto possibilidade de cuidado, que eu tenho que, assim, é claro, eu não tô pensando em propósito,
mas eu tô pensando o que melhora minha performance hoje, qual o tipo de tratamento. Enquanto isso, eu fico navegando nesse lugar de ter um compromisso com o meu bem-estar, porque quando eu penso que eu tô navegando em um processo de construção de projeto de vida minimamente, o cuidado com o bem-estar é uma coisa, é um pilar importante e que eu preciso aterrissar nele, né? Mas ao mesmo tempo, há uma obrigação, meio que um mantra que passa por todos os lugares, nas redes sociais, minimamente na roda dos amigos, que há meio que uma positividade tóxica que me atravessa e atravessa a geração Z como um todo, de que você precisa sim olhar para esse local e que isso é um território que de fato ele não pode passar, ele tem que ser uma coisa que todo mundo tem que olhar como bem pessoal, e eu acho que é uma coisa que em algum momento ela foi subjetiva para tomar um lugar de protagonismo muito forte. De certa forma, tem sim uma potência positiva de levar essa discussão para esse local, mas eu acho que em algum momento ela te atravessa, porque parece que você está entrando num lugar de fast food de cuidado, sabe? Isso traz um peso muito grande, porque a gente não aterrissa nos resultados que isso traz para a vida, para além de ser mais uma coisa que você tem que fazer. Complementando aqui, Wes, acho que tem uma coisa legal que você fala aí quando compara o Millennial com o Z, é que você trouxe esse dado, né, de que os millennials, eles estão sempre buscando uma rotina, né, mais da metade deles estão buscando uma rotina, mas eles acham que não chegaram, né, porque acho que tem embora o bem-estar seja uma preocupação tanto da geração millennial quanto Z, para o millennial, o bem-estar ele é uma coisa que você tem que estudar, e existe uma visão caricata do que era o bem-estar. Você pensava no bem-estar, era uma pessoa meio zen, meio mística, meditando, muito nessa visão holística do que a Carmela falou, de você juntar corpo e mente. E a geração Z, ela consegue expandir essa interpretação de bem-estar, trazendo outros significados. De repente, não é fazer terapia e é comer um hot dog, né? Então, é você entender que são outras coisas que te fazem bem. E junto com isso, o mercado vai sacando que coisas que não eram vistas como bem-estar podem ser, né? Então, é por isso que tudo tá virando wellness. Então, até quando a gente pensa, por exemplo, acho que Gympass, né? Que era uma grande marca que mudou de nome. E as pessoas falam, caramba, como é que uma marca que é líder de categoria, todo mundo já sabe falar, ela vai lá e coloca o tal do Well Hub. Mas é porque ela entendeu que ela quer colocar mais coisa ali para vender e ela precisa sair só do exercício físico, ela tem que colocar coisa ali. Então tem esse movimento de expansão acontecendo que eu acho muito interessante a gente observar agora. Boa! E o segundo ponto, hein, desse movimento de transformação da categoria bem-estar? A gente estava dizendo que era essa coisa, essa loucurinha de excesso de terapias e diagnóstico. Não sei direito o que é, mas já digo que sou contra, hein? Sou contra excesso de diagnóstico em qualquer coisa, inclusive dentro do bem-estar. Mas conta pra gente, Marina. Olha, aí a gente entra no que eu acho que o Wesley traduziu muito bem quando ele falou fast food de coisas que você pode fazer, né? Fast food do bem-estar. Porque à medida que a informação ela é uma aliada dessa busca por bem-estar, quando a gente vive num mundo de excesso de informação, de aceleração, que todo mundo pode falar de tudo, a gente tem acesso a diagnósticos de uma maneira que antes eu tinha que ir, né, passar, fazer exame, consulta, falar com 4, 5 especialistas para descobrir alguma coisa que você tinha sobre você, numa lógica de uma medicina tradicional que era muito compartimentada. Então, você tinha um problema na cabeça, você vai no neuro, você tem um problema no estômago, você vai no gastro, e agora a gente pode tratar um problema no gastro com o seu psicanalista, junto com o seu psicólogo, junto com o terapeuta holístico, e o gastro também, porque tem várias síndromes e questões e diagnósticos novos surgindo, disponíveis, que a gente quer testar pra gente saber se a gente tem. E a gente fica nessa do quanto que a informação é benção ou maldição, né? Como diz meu pai, quando eu falei pra ele que ia fazer terapia, ele falou, pra quê? Você vai descobrir problema que você não tem, né? Pra que você vai fazer? Porque a gente gosta de se investigar no nosso mundo, né? E aí, quando a gente fala de diagnóstico, assim, hoje vem crescendo a cada ano. Hoje, pra vocês terem ideia, a OMS conta com mais de 1,6 milhões de diferentes diagnósticos. Todo ano tem um CID novo, né? Que é aquela maneira como a gente registra uma patologia aí, pra gente ter uma questão jurídica. Se você vai pedir lá o teu atestado pra você falar que você tem alguma questão, aquilo tem que estar reconhecido no CID. Cada vez mais anos, novas síndromes, novas questões de saúde mental entram no CID. E hoje é como se a gente tivesse um CID para cada habitante de Recife, de tanto que isso vem crescendo. Bom, daí dentro dessas milhões de alternativas que a gente tem, acho que surge esse ponto do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, do cuidado, né? De ser
são tantas alternativas, são tantos tipos de diagnósticos, são tantas medicinas aí que a gente tem à disposição e tanta gente falando nisso, né? Principalmente aí na rede social, que a gente fica com esse sentimento de o que eu posso fazer, né? Qual alternativa que eu vou escolher agora? Também muito o que o Wes falou, né? Já experimentei essa, o que eu vou fazer agora? E esse sentimento de que parece que é interminável, né? Eu preciso experimentar essa, preciso experimentar aquela, é porque minha amiga fez aquilo e deu certo. Então também acho que dentro de uma busca eterna de o que eu faço e por onde eu vou para me sentir melhor, né? E para daqui a pouco ter uma resposta de como que eu faço para me sentir bem. E aí eu também estava falando antes da questão das terapias holísticas, né? E isso de fato é muito forte no Brasil, aqui principalmente. A gente também, dentro daquela mesma pesquisa de bem-estar, eu também tenho alguns dados aqui, né? Que 38% dos entrevistados, eles associam medicina alternativa ao bem-estar, né? Então tem essa visão que todas essas práticas holísticas aí de fato servem, né, em prol do bem-estar. E aí 39% dos entrevistados afirmaram ali que fazem, né, algum tipo de terapia alternativa, enquanto 27% ali deles demonstram interesse. E isso é interessante no Brasil porque a gente tem o Conselho de Terapia Holística, né, que é o CRT, ele traz ali que a gente tem 150 mil brasileiros, né, profissionais que trabalham hoje com terapia holísticas no Brasil, e a gente também tem registrado na Federação dos Terapeutas Holísticos, né, que é a FTHBR, 60 técnicas já cadastradas. Então, de fato, tem muita dessas terapias. E a gente ouve falar muito disso, né? Eu acho que furou um pouco a bolha ali do nicho, das pessoas ali que eu chamo, né, ripongagem ali, que vai atrás dessas outras técnicas, mas furou um pouco a bolha e entra mais pro mainstream. Então, até a questão da constelação familiar, por exemplo, eu recentemente teve aí um bafafá de internet, acho que muito por conta da Anitta, né? Não só a constelação familiar, mas o Kundalini também, que a Anitta, claro, Ai, acho que tenho como um muito medo expoente desse aí. Kundalini. Tu não tem, Pois não? é, Eu acho que a morro Anitta, de medo desse da constelação familiar. eu não entendo muito Kundalini, a constelação familiar. Eu também não, mas eu vejo o vídeo e eu fico com medo dos dois. O Kundalini, assim, acho que a Anitta, ela é um expoente de mainstream, assim, acho que ela traz a pauta, então a gente vê o Léo Dias falando de Kundalini, né? Então acho que também tem muitas questões dentro disso, porque a Kundalini. Explica o Kundalini, gente, pra quem ainda nunca ouviu falar disso, que isso aí é coisa nova. Então, o Kundalini eu não entendo muito. Eu sei que tem uma questão ali de uma energia que ficou parada, que fica parada num tal de chácara, e aí tu tem que estimular aquela Tem que entender as energia. energias do Eu não seu corpo, entendo. né? Parece que tem que dominar os chakras, energias adormecidas do corpo. Isso. Nesse negócio de adormecer coisa, acordar coisa é complicada, né? Eu, assim, de fato, eu sou meio ignorante pro Kundalini. Eu entendo mais, por exemplo, da constelação Tu já familiar, que eu fez? tenho uma amiga Eu minha morro que. de medo. Não, eu nunca fiz, mas eu tenho uma amiga minha que ela tem a certificação. E eu até conversei com ela, porque também, eu acho que a Anitta também, porque ela fez recentemente uma tatuagem que representava a história da constelação. E aí eu vi muita gente. E como eu tenho essa amiga e eu já conhecia essa prática, assim, pela visão dela, e que é super séria e tal, eu vi isso, assim, o Léo Dias, Metrópole, falando e trazendo também um pouco de desinformação e as pessoas metendo pau, por exemplo, na constelação familiar, que eu acho que sim, tem questões ali, porque a constelação familiar, para quem não sabe, ela é uma técnica de representação espacial das relações familiares. Então, ali tu meio que. Eu nunca fiz, mas tu se depara ali com pessoas da tua família para conseguir encarar e enfrentar situações e traumas, e daí tu se coloca frente a frente com aquilo e, teoricamente, ali tu consegue resolver. Mas as pessoas começam a trazer várias questões de machismo, patriarcado, sei lá o quê. Então, acho que tem o ponto dessas terapias holísticas, assim, que acho que diferente da medicina tradicional é que a gente abre margem para múltipla interpretação. Daí a Anitta faz uma tatuagem, daí começa todo mundo a falar nisso, e daí daqui a pouco a gente tá metendo pau num negócio que a gente nem entende muito, né? Tipo, a Kundalini, eu não sei, não entendo, mas se a pessoa. Eu acho que, assim, sempre abre brecha para charlatanismo, né? Acho que isso também é um ponto, assim, sensível. Mas eu acho que se a pessoa faz com certa seriedade e funciona pro bem-estar dela, eu acho que é válido, né? Não, total, e eu acho que quando a gente pensa nessa questão de validação, né, 54% das pessoas priorizam a comprovação científica nos tratamentos.
E esse Mas os número. caras estão se vendendo nessas terapias todas aí quase como se fosse ciência, né? Não é à toa Sim, que claro. a terapia Sim. tântrica traz o Reich, que é ele foi seguidor do Freud da psicanálise, mas depois sei lá o que que ele virou. Ele é psi alguma coisa. Uhum. Tem essa coisa da ciência, né? O Kundalini, tudo isso aí é ciência, né? Eles tentam, até mesmo, né? A religião vem tentando entrar nesse lugar da ciência, né? Aham, quando vocês falam sobre constelação familiar, pra mim, eu lembro da prática do Reiki, né, e de como que isso é muito presente em alguns grupos que vão falar sobre o planeta Terra, como o Gaia, por exemplo. Que aí você entra no papo de ecovila, de todos esses atravessamentos holísticos, e de quando a gente pensa, né, nessas práticas medicinais alternativas, 43% somente desse público pensa em alguma conexão ali comprovada, pensando em medicina alternativa. E esse número ele vai caindo cada vez mais quando a gente entra em categorias, por exemplo, como fitness, né? Essa proporção ela diminui para 88% de pessoas que estão preocupadas dentro dessa questão de validação científica. E em saúde mental vai para 36%, né? Então a gente tem ali uma negligência que ela coloca em xeque de que as pessoas elas estão pouco preocupadas em levar essa percepção se esse tratamento faz sentido ou não, se vai ter um impacto no seu organismo ou não, e reforça um pouco de que se a abordagem é holística, então tudo bem a gente propagar esse tratamento e falar que ele faz sentido ou não, né? E claro, por outro lado, também reflete um pouco de que existe uma compreensão sobre essa sabedoria milenar que ela tá meio esvaída, ao mesmo tempo que procedimentos tradicionais, científicos ali, eles entram em contraste com isso, né? Eu, pensando nessa categoria, eu fico pensando com a minha mãe, assim, minha mãe vira e mexe, Michel, ela vem aqui no meu quarto falar Sou fã da tua comigo. mãe, tu sabe, né? Sim, e cara, é muito legal, porque ela vem aqui no meu quarto perguntar, Wesley, apareceu aqui pra mim um novo tratamento que faz perder 10 quilos em 3 dias. Ai, cara, É. eu fico chocado, porque ela falou, Wesley, eu só preciso comprar esse produto que eu vou perder 10 quilos em 3 dias. Eu falo, mãe, calma, calma. Aí a gente olha lá e tem tipo, um mega lifestyle conectado com uma publicidade ali, falando que aquelas pessoas passaram pelo processo. Minha mãe, assim, ela gosta muito de usar o TikTok e o Kawaii. E aí, dentro dessas plataformas, a gente vê um boom gigantesco de creators que estão vendendo produtos autorais conectados com essa percepção de tratamento para alcançar uma vida ideal, de cuidados. E aí, conectando com isso mais recente, eu tive que ir na farmácia buscar um medicamento, e aí eu chegando lá antes de ser atendido, o farmacêutico estava fazendo um mega storytelling para uma mulher que estava levando uma receita que ela trouxe do psiquiatra, eu estava escutando, assim, era um medicamento de psiquiatra. Enfim, para cuidados com ansiedade ali Uhum. controlado. E o médico falou, o farmacêutico falando, olha, esse medicamento ele vai te fazer acontecer isso e isso. Mas aqui na farmácia nós temos um medicamento exclusivo para mulheres. E aí Hum. ele abre uma cartela do nada, colorida, gigantesca, que tem um monte de coisa em caixa alta, assim, escrito. Medicamento exclusivo para mulheres, com vários nomes difíceis de substâncias que eram exclusivas para mulheres ficarem mais calmas, relaxadas, para Que mulheres que estão horror. trabalhando muito. Então é muito num ponto de uma comunicação que está entendendo que tem uma galera frágil, que está necessariamente buscando um cuidado e que não está ligando necessariamente para uma percepção científica, né? Tá pensando em um lugar de acolhimento que vai falar, pô, o seu problema vai mudar, sabe? Isso é muito preocupante, assim. E, Wes, eu achei muito bom o exemplo que você trouxe da sua mãe, assim, dela no Quai, no TikTok, até porque não é uma questão só geracional, tá? Eu acho que dos mais novinhos, todas as idades hoje estão sendo afetadas, né? Todo mundo que tá no mundo conectado surge pra você uma série de coisas, e a gente tem uma combinação de um algoritmo que te entrega o que você quer ver. Sempre a pessoa acha quando tá comprando um novo recurso desse que é alguma coisa embasada, porque como o Michel falou, a ciência viram várias ciências, então sempre tem um depoimento, um especialista, um estudo que mostra, sabe? Então eu acho que tem um repertório aí possível, uma prateleira de coisas que vão amarrando a gente. Pesquisando desse assunto, agora que eu sou a pessoa convertida ao TikTok, quando eu comecei e ali fundo nessa coisa de saúde holística, de bem-estar, você sai com não sei quantos diagnósticos, assim. Eu descobri que, se você botou uma roupa de academia, tirou a calça, marcou a tua calça, acho que você tem lipedema. Acho que eu tenho lipedema. Gente, lipedema tá super na moda agora, né? Tá na moda. Porque agora Tá. tem isso, assim, é um diagnóstico rápido. Aí a sua barriga incha ao longo do dia. Então você tem intestino irritado e disbiose. Toma esse remédio aqui. Você tá com dor de cabeça? É falta de vitamina A, é desequilíbrio, não sei o que lá. Você não consegue focar no trabalho? É TDAH.
Aí é 5 testes, assim. Então você sai Tá todo mundo hipocondríaco, né? Buscando, isso, e trocando buscando receita. problema. E eu vejo até porque tem essa questão de intestino irritado, aparece pra mim, porque de fato é uma questão que eu trato e eu tô há mais de um ano no médico pra você fechar um diagnóstico, testar. E aí você vê lá na plataforma as pessoas indicando remédio, trocando ali no comentário. Toma esse, usa esse, como se fosse uma questão de indicação, O né? Então a intestino é gente o vai novo caindo. cérebro, né? Total. Acho que tem até a série na Netflix agora que. Ai, E eu gente, eu não consumo aguento. tudo desse assunto, gente. Eu não Agora aguento, eu não aguento, eu não aguento. O mundo tá complexo demais. eu tô vulnerável pra esse algoritmo aí. Tem um ponto interessante, assim, da gente falar, que eu acho que amarra também um pouco disso aí que vocês estavam trazendo, que é essa diferença de eu negligenciar a ciência, mas ao mesmo tempo acolher essas práticas holísticas que, de certa forma, são ali saberes ancestrais. E aí até tem uma matéria de uma epidemiologista e professora aí da UERJ, Fátima Sueli Ribeiro, que ela traz um pensamento assim interessante, porque tem muito médico, claro que é o que eu falei antes, né? Acho que é todas essas práticas, tudo isso, todo esse movimento de rede social, todas essas, né, que nem o Wesley falou, remédio para mulheres, sei lá o quê, que a gente começa a ver, de certa forma, acaba abrindo margem para charlatanismo, para a gente, né, vender coisa e inventar história. Mas, de fato, existem ali saberes tradicionais, né? Quando a tua avó manda tomar o chazinho de camomila para acalmar, né? Isso não é cientificamente comprovado. E aí, claro, quando a gente está falando ali de ciência, né, a gente tem ali um conjunto de técnicas que testam aquilo em larga escala e conseguem comprovar se um medicamento funciona ou não. E a gente não consegue comprovar isso numa Ayurveda, por exemplo, né, ou no chazinho da avó. Mas isso não faz com que não tenha resultado, né, não faz com que a Ayurveda ou outro tipo dessas práticas não funcione. Que, a gente tem 4.000 anos de Ayurveda, né? Dizem aí que é a primeira medicina que a gente tem na história ali, que a gente tem registro na história. Mas isso não é ciência, né? Não é ciência só porque a gente não consegue fazer um teste XYZ ali num laboratório e comprovar. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente tem que sim prestar atenção para não cair em golpe, né? Porque tem muitos, também não negligenciar isso, né? E não ignorar que existem esses saberes e existem coisas que vêm aí da nossa origem ancestral e que também funcionam e que também podem ser vistos, sim, como tratamento, como medicina e tudo mais. E ainda dentro desse universo de práticas, tem uma coisa que, assim, eu sinceramente fico muito assustado, que é a questão da soroterapia. Michel, você fica falando que acorda com dores, Ah, tem uma solução pra você aqui, cara, ó. é? Querido, Você... isso é idade, eu tenho que nascer de novo. Tu vai chegar lá, tu sabe que eu te aviso as coisas antes de você fazer, que eu tenho mais tempo de Ai, vida que você. Mas vai lá. sim, olha, mas tem uma prática aqui, Michel, que se você olhar com carinho, se você tá sentindo que tá com as vitaminas faltando, que tem um pêndulo aí que não tá sendo equilibrado, tem uma prática chamada soroterapia que ela traz aí uma solução milagrosa na veia, diretamente. E aí é uma técnica que ela tem sido popularizada muito, assim, muito fortemente nas redes sociais, como um soro da beleza. Literalmente, um soro conectado ali a esse procedimento médico de ingestão direta na veia, com um mix gigantesco de vitaminas, aminoácidos e outros nutrientes que, segundo pessoas que propagam essa prática, depois de você fazer esse tratamento, você vai estar muito melhor a lidar com desafios, estresses. Só que também tem uma contrapartida, porque como é um apanhado, é como se fosse um Gatorade na veia, muitas pessoas estão fazendo isso como se fosse o uso de um Gatorade, que já não é muito saudável usar diretamente por causa do acúmulo dessas substâncias no organismo de forma desregulada, né? Então, há alguns casos de pessoas que estão aí fazendo esse uso indevido em busca dessa qualidade de vida em líquido instantânea, e que estão tendo intoxicações e outros diversos atrasamentos de saúde, estão tendo diversas recorrências ali de intoxicação de saúde por conta desse uso indevido de uma coisa que não está dentro de uma legislação, de um controle médico, né? É óbvio que essa busca por soroterapia, por essas bugigangas todas, fala, como o Wesley colocou muito bem, Carmela pontuou e Marina explicou, de uma tentativa de resolver esse dilema do bem-estar do jeito mais fácil e com a melhor eficiência possível. E aí a gente cai no terceiro ponto dessa transformação da categoria, que é a coisa da performance,
que vem pegando todos os pedacinhos da nossa vida e é óbvio que bem-estar não ia ficar de fora. Como é que a performance está entrando dentro do mundo do bem-estar? Olha, eu acho que complementa, Michel, tudo isso aqui que a gente vem falando. A partir do momento que a gente está buscando soluções rápidas para esses desconfortos diversos que a gente vem sentindo, a gente começa a não se preocupar, assim, a gente vai aceitando qualquer coisa que vem embalada com um jeitinho de ciência, porque a gente está dando cada vez mais peso ao testemunho que o outro dá, aquela pessoa que fala, olha, eu tomei isso, eu consegui trabalhar, eu dormi melhor, eu fiz e aconteci. Né? A métrica pra gente de que alguma coisa funciona é quando alguém aparece, diz que funcionou e conseguiu produzir mais e resolver alguma coisa. E aí você olha e fala, eu vou tentar também. E acho que tem alguns movimentos interessantes acontecendo que mostra pra gente como é um mercado que fala da gente se cuidar, de olhar pra dentro, mas é pra quê? Né? Com que finalidade? No fim, é pra gente se tornar mais produtivo. Acho que o que rolou nos últimos anos é que a gente começou a problematizar essa sociedade do 24/7, que a gente trabalha e pensa em trabalho a todo momento. A gente descobriu que estava cansado, só que a gente descobriu que não dá para parar de trabalhar, né? Porque o sistema ele é maior que a gente. Então o que a gente tem que fazer é conseguir ser mais produtivo, sabe? Assim, ser mais eficiente, entregar mais em menos hora para eu conseguir ter um momento ali de lazer e de curtição. Então a gente fica nessa busca por eficiência e esses recursos aí que a gente vem consumindo, envelopados como bem-estar, tem muito dessa questão de produtividade também. Se a gente pensar o mercado do sono, que é um dos que mais vem crescendo, a gente ouviu por muito tempo que era aquilo de trabalha enquanto eles dormem. Agora a gente tem que dormir bem para trabalhar bem também, né? Tem toda uma questão aí de se falar de ciclo circadiano, que é esse ciclo do sono, dos neurotransmissores, remédio para você dormir, todo um mercado crescendo em torno disso. E tem uma coisa também, não sei se vocês já ouviram falar em nootrópicos. Conhecem? Não. Nootrópicos. É um dos mercados que mais vem crescendo aí dentro da indústria do bem-estar, que são conhecidas como smart drugs, né? As drogas inteligentes, que são novos estudos científicos que estão surgindo de coisas que você consome. São certos suplementos alimentares, assim como você tem lá o suplemento de whey protein para malhar, são suplementos para o cérebro. Então é para você ficar mais concentrado, mais focado, mais disciplinado, enfim. E aí tem um monte de gente Tipo aí... aquele super coffee entra dentro disso, será? Tipo isso, assim, à medida que ele vai prometendo, eu não sei se a classificação dele é como um nootrópico, mas à medida que essas drogas elas vão prometendo um desempenho cognitivo num mundo onde a gente é ansioso, onde a gente não consegue focar, a gente tá falando de ser produtivo também, né? E aí ela entra nessa categoria aí de nootrópicos. E, bom, e daí dentro desse olhar visando a produtividade, né? A gente precisa estar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que acordar bem, porque eu tenho que produzir. A gente começou a ouvir falar ali muito, acredito eu, na pandemia, no pós-pandemia, da positividade tóxica, né? Desse otimismo compulsivo. Eu até lembro da Camila Frender, ela já falou em um monte de podcast que ela fez muito publi de skincare na pandemia e ela disse que daí ela botava um roupão e aí ia pro banheiro e ficava ali, né, pregando a palavra do bem-estar. E ela disse que teve momentos que ela não aguentava mais botar um roupão, que ela tava de saco cheio, que ela queria, né, ficar deitada na cama, chorando e não fazendo skincare. Então, eu acho que tudo isso, assim, levou muito a gente para essa positividade tóxica, né? E aí tem até um psicólogo dinamarquês, Brinkmann, o sobrenome dele, que fez um livro que é Positividade Tóxica, Como Resistir à Sociedade do Otimismo Compulsivo. Eu achei legal isso que ele traz desse otimismo compulsivo, porque a gente ficou o tempo inteiro, e acho que obviamente a pandemia nos forçou a isso, a ignorar os problemas, né? Então vamos colocar isso de lado e vamos pensar nas coisas boas, né? Vamos deixar nossos problemas ali numa caixinha e vamos pensar só em coisas positivas e vamos ser felizes e, não me venha... E acho que vem isso muito no discurso também, não me venha com problema, não quero falar de coisa ruim. E isso... Claro que tem um lado bom da gente focar, né, no que é bom, no que é positivo, pra gente vibrar, né, nessa energia, seja lá o que for, mas ao mesmo tempo a gente tá reprimindo sentimentos, né, não existe não ter problema, não existe não ficar mal, né, e aí quem não faz terapia coloca onde isso, né, então acaba que a gente reprimir esse sentimento negativo, a gente piora, né, porque a gente fica estressado, a gente fica com ansiedade, a gente fica com depressão, e a gente
não sabe ali o que fazer, né? Tem um mal-estar, tem uma coisa ruim, mas eu sou proibida de falar nela, então eu tenho que só pensar em coisa boa e acaba que não funciona, né? Fica só ali no paliativo. E aí tem um trecho desse livro ali que ele fala que eu acho legal, que ele fala assim: existe uma mentalidade de que se você focar em aspectos negativos, eles vão ser inflados. E beleza, isso é verdade por um lado, né? Mas é problemático pregar isso, né, da forma intensa como a gente percebe, pelo menos nas redes sociais, porque a gente não existe não se abalar com o problema, né? Muito pelo contrário, a terapia diz que não, que a gente tem que ir lá e tem que encarar os problemas e saber enfrentar eles, para aí sim conseguir achar aí um lugar de bem-estar, né? De se sentir melhor consigo. Acho que a gente caiu num limbo desde a pandemia também, que é, acho que até a pandemia tinha essa onda da positividade, ela ainda não era vista tão como tóxica, tinha essa coisa da gratidão, então se você podia ser hashtag gratidão, enfim, você era muito grato por tudo e vamos agradecer a vida, tudo bem. Em algum momento, você ser muito hashtag gratidão, mostrar o que estava em descompasso com a realidade, porque pegava mal, assim, como é que você tá grato se tem um monte de gente passando problema, pandemia, fome? Eu acho que a gente começou a não poder, mesmo que você esteja numa bolha, você tá ali em mais contato com uma série de problemas ali que você tá escancarado. Só que se a gente só fica falando do problema, a gente é pesado, né? A gente tá mal. E aí a gente começa a ter que falar, não, eu tenho que em algum momento fugir da vida do noticiário pra ficar bem. Só que eu também não posso ficar bem e tá bem o tempo inteiro. Então a gente tá, acho que nessa negociação do que a gente faz, assim, né? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar bem, mas eu não posso estar bem o tempo inteiro, eu tenho que voltar a encarar, eu tenho que produzir. E a gente cai nesse ciclo aí, né? Quase que numa espiral, onde você tem que ter os seus momentos de bem-estar, tem que falar, agora não tá bem, agora tá tudo bem, agora eu vou produzir. E eu acho que é uma coisa meio louca. Eu não tenho muito uma. Não sei se vocês veem uma solução, mas eu acho que a gente tá no meio desse furacão agora. Boa! Ô Marina, e como é que isso impacta, hein? Como a gente já falou, se tem transformação de cultura e comportamento, tem transformação de consumo e na maneira como os consumidores se relacionam com as marcas. Como é que você vê isso impactando a relação desses consumidores com as empresas, com os produtos e com os serviços oferecidos por aí? A gente falou dessa espiral, mas eu acho que é importante a gente sair daqui entendendo que sim, o mercado de bem-estar ele está em expansão. A gente vai seguir buscando soluções para que a gente consiga lidar melhor com esse desconforto do dia a dia, para que a gente consiga se sentir produzindo melhor. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse borramento que o mercado enfrenta hoje, né? Por um lado, se tudo é bem-estar, nada é bem-estar. Então, cuidado para a gente não usar essa palavra em vão. O que de fato você está entregando? Será que esse é o melhor caminho da gente se posicionar? Né? E entender que a gente está hoje no meio de um consumidor que ele quer esse assunto, mas ele também está confuso, né? Tem muita desinformação. Então, eu acho que hoje não dá para a gente falar de bem-estar e não assumir um compromisso de transparência, né? De trazer uma questão científica e de pensar como a gente traz esse assunto de uma maneira que a gente não caia ali mais do mesmo num grande mercado de charlatanismo que vai ser problematizado cada vez mais muito em breve, porque o consumidor ele vai aprendendo ali a descobrir o que funciona e o que não funciona. Boa! Vambora pro Joga na Roda, né? Você sabe que aqui, depois que a gente fala um bocadinho mais. Joga na roda. Wesley Xavier, que trazes, hein? Que trazes hoje? Michel, resgatando um filme de 2015 com a Regina Casé, que é O Que Horas Ela Volta. Adoro, meu filme preferido. Esse filme é muito bom. Eu acho que ele traz uma discussão aqui pra gente refletir, né? Será que todas as pessoas têm o mesmo número de horas? Será que as pessoas dentro do Brasil, por estarem em classes sociais diferentes, são atravessadas por outras coisas? Quais são as coisas que regem essas escolhas entre pensar cuidado com bem-estar e também pensar projeto de vida, né? Acho que é uma ótima oportunidade para a gente revisitar e se conectar com esse Brasil que é tão diverso e que tem particularidades quando a gente pensa em construir, em se conectar com a construção de individualidade, né? Boa! Carmela Moraes, que trazes? Hoje eu trago um livro de receitas ayurvédicas, que eu já fui aí dessa gangue por um tempo, eu já fiz yoga e tal, já fui numa médica, inclusive endocrinologista, que também era terapêutica ayurvédica. E é um livro, o nome dele é Nutrindo os Seus Sentidos, da Laura Pires, que ela é uma terapeuta ayurvédica, acredito que ela seja uma das maiores aí do Brasil, ela tem
Ela é formada pela Academy of Ayurveda em Pune, na Índia. E é um livro bem legal, assim, porque ele traz receitas, e sempre trazendo, assim, o que esse alimento te ajuda, onde ele te ajuda para acalmar, para acelerar o metabolismo. É bem legal, é um livro bem lindo, com fotos lindas. Então aí fica a dica. Boa! Marina Roale, que trazes? Eu vou indicar o Elmênia, que é uma série da Netflix que eu acho que não deu muito hype, assim, não vi ela ser ninguém muito nunca ouviu falar. comentada. Ninguém ouviu falar, né? Ela é uma série E curtinha fez sucesso dessas em Niterói, fez sucesso em Acho que Niterói. fez. Acho que fez sucesso em Niterói. Ela é dessas pra você assistir fazendo unha, sabe? Mas acho que ela é bem essa questão de ditadura do bem-estar, porque ela é centrada na história de uma protagonista, de uma mulher já millennials, 40 anos, que tem uma vida caótica em Nova York, ela tá cheia de questões ali, e ela tá com os problemas de saúde. Pra ela avançar na carreira dela, ela precisa ter uma melhora rápida, super repentina ali pra poder conseguir conquistar isso. E ela vai fazer, ela vai experimentar um monte desses tratamentos aí que a gente conhece, meditação, detox, centros de bem-estar, e ela vai fazendo ali toda essa colcha de retalho do bem-estar, assim, que é bem essa coisa da obsessão do bem-estar, mas retrata uma pessoa que por dentro, no fundo, não tá bem, né? Então, acho que encaixa aí pra quem quiser ver uma série fazendo unha, fica a dica. A minha dica é um livro de um pensador latino-americano, o Alberto Acosta, e ele vem trabalhando muito essa separação tapafúrdia que o Ocidente fez entre natureza e cultura. Então ele foi um dos primeiros nomes a tentar valorizar essa nossa união e o fim dessas barreiras entre um polo e outro, e foi um dos maiores responsáveis por colocar os direitos da natureza na Constituição do Equador, e o que foi um feito inédito no mundo, né? Então ele tem esse livro que é importante, que se chama O Bem Viver, publicado pela editora Autonomia Literária, que mostra que não se trata só de bem viver preocupado com a dolce vita ou com o bom vivant, mas se trata muito de tentar encontrar caminhos e maneiras de construir uma nova forma de estar aqui no mundo para a humanidade, onde a gente entenda que democracia não trata só de direitos e deveres dos humanos em relação aos outros humanos, mas também em relação aos outros seres que habitam esse planeta. Então, os seres humanos precisam se pensar enquanto uma promessa e não como uma ameaça, como a gente vem constituindo todo esse jogo hoje. É isso, vamos embora para os finalmente, né? Marina Roale, beijos. Beijos. Tchau, tchau. Carmela Moraes, tchau, tchau. Um beijo, gente. Fiquem bem. Tentem ficar bem. Wesley Xavier, hasta luego. Hasta luego. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui, agradecendo imensamente a sua paciência e o seu ouvidinho. Saiba que daqui a 15 dias a gente volta.